Esta noite, o sistema solar prende a respiração. O visitante interestelar confirmado como terceiro, 3 Ila Atlas, está prestes a passar raspando por Marte a apenas 0,19 unidades astronômicas, enquanto todas as sondas em órbita ao redor do planeta vermelho se apressam para capturar seus mistérios. Mas isso não é mero sobrevoo casual. A como a esmeralda flamejante do objeto, suas acelerações microscópicas imprevisíveis e a composição química rica em dióxido de carbono já despedaçaram todas as normas do manual de cometas. Os telescópios terrestres estão a ponto de ficar cegos, restando apenas um punhado de sondas marcianas entre a humanidade e a realidade oculta. Será que 3 Ila Atlas é um cometa excêntrico ou algo forjado que redefine o conceito de extraterrestre? Com o cronômetro zerando, indícios de fragmentação, pulsos anormais e anomalias espectrais podem virar de cabeça para baixo tudo o que cremos saber sobre forasteiros estelares. As próximas horas trarão à tona o extraordinário ou confirmarão que a ciência ainda dita a palavra final? 6 horas. É o tempo da janela antes que a visão da Terra de 3 Ila Atlas se perca atrás do Sol. A 0,19 unidades astronômicas de Marte, cerca de 28 milhões de quilômetros, o intruso interestelar voa veloz pelo planeta avermelhado bem quando os equipamentos da Terra mergulham na escuridão. Essa interrupção não surge de erro técnico ou falha de estratégia. Trata-se pura geometria celeste. Por um curto período, Marte vira o único posto de observação do Sistema Solar. Todos os principais instrumentos orbitais, MAVEN, Mars Express, ExoMars TGO, e ativam modo de alta frequência, com equipes executando exercícios pré-programados e ajustando em tempo real. No centro de controle da MAVEN, a equipe de plantão vermelho assume o comando. São os especialistas em emergências, aqueles que escalam protocolos de decisão para qualquer irregularidade concebível. Nas horas prévias a blackout, eles simulam trocas ágeis entre observações científicas rotineiras e espectroscopia em rajadas, preparados para reagir a um clarão repentino ou alerta de detritos nos monitores. Configurações de reserva são carregadas. Verificações cruzadas ocorrem com as equipes do TGO e Mars Express. Cada ordem é registrada. Cada pacote de dados ganha duplicata extra. Não há espaço para falha isolada quando o resto do sistema solar fica no escuro. O cronograma é impiedoso. A Mars Express capturará imagens em banda larga a cada poucos minutos, acumulando exposições para detectar até o traço mais sutil de quebra ou alteração de trajetória. Os espectrometros do TGO varrem a coma em busca de linhas espectrais fora do comum. Sensores de partículas e magnetômetros da MAVEN vigiam ondulações na ionosfera, qualquer sinal de interferência não natural. Os orçamentos de energia e telemetria de cada nave são levados ao extremo, com turnos de observação barganhados até o segundo. Se uma rajada de fragmentos se aproximar, a Mars Express pode migrar para modo de observação segura, priorizando a integridade sobre os dados. O limite para interrupção fica 30% acima do pico de densidade registrado por último. O intervalo de blackout da Terra não é só uma falha na comunicação. É um exame rigoroso de todo o aparato da ciência planetária. A coalizão de vigia vermelha funciona como o cérebro central, transmitindo ordens e informações por janelas de retransmissão apertadas, priorizando a saúde dos instrumentos e sincronizando com ativos no solo como Perseverance e Zhuron. Nas salas de controle, relógios correm em uníssono com a chegada do cometa. Lá fora, redes amadoras escutam o primeiro indício de pico fotométrico, ansiosas para enviar dados à rede global de alertas. Durante essas 6 horas, o destino da missão e a resposta sobre se 3 Ila Atlas é uma aberração cósmica ou criação artificial dependem da eficiência de poucas sondas orbitais e suas equipes. A pressão é palpável. A tolerância a erros, mínima como fio de navalha. À medida que a oportunidade se estreita, cada instante vira possível divisor de águas. Uma sequência de sinais inexplicáveis persegue 3 Ila Atlas desde sua detecção inicial. Os primeiros vestígios surgiram de um telescópio caseiro em Pune, na Índia, onde Priya Raalo, astronoma amadora, avistou um pulso recorrente na curva de luz, intensificando e diminuindo em um padrão que nenhum guia de cometas poderia justificar. Sua publicação chamou olhares, mas as peculiaridades só se acumularam à medida que observatórios profissionais entraram no circuito.
Registros fotométricos revelam o brilho do objeto explodindo em intervalos regulares demais para vazamentos gasosos aleatórios. Os pulsos surgem com pausas quase idênticas, contrariando os clarões erráticos e isolados de cometas comuns. Cada elevação vem com início abrupto e decaimento nítido, como se acionada e desligada por mão invisível. Mesmo ao se aproximar do Sol, o ritmo se manteve intacto, sem distorções de distância ou ofuscamento solar. A espectroscopia revelou outra reviravolta. Em vez das linhas habituais de vapor d'água, o traço dominante em todos os espectros era dióxido de carbono. A proporção de dióxido de carbono para a água superou 8 horas e 10 vezes maior que nos cometas mais voláteis conhecidos. Essa assinatura química é tão incomum que simulações de laboratório mal conseguem reproduzi-la. Junto ao dióxido de carbono, a coma irradia verde esmeralda, com pico a 516 nanômetros. A tonalidade se mantém consistente em vários aparelhos, validada por espectrógrafos terrestres e orbitais. As causas usuais, como bandas de ciso C2, emissões de monóxido de carbono mais linhas, não explicam a força ou a constância dessa cor. As emissões de níquel, particularmente nas linhas de 337 e 380 nanômetros, superam as do ferro em fatores de 4 ou mais, invertendo o padrão observado em todos os cometas conhecidos do Sistema Solar. A imagem e a polarimetria revelam mais uma camada intrigante. O brilho verde da coma é acompanhado por um ramo de polarização negativa profunda, característica mais associada a certos asteroides do que a viajantes gelados. As caudas de poeira exibem grãos maiores e mais lentos do que o pó cometário usual, com trajetórias que desafiam modelagens simples. Esses grãos se movem em um arco amplo e preguiçoso, como se liberados por um processo que distribui massa em rajadas controladas, e não em jatos caóticos. O rastreamento astrométrico, por sua vez, detecta acelerações minúsculas, ajustes sutis que não se alinham com perfis conhecidos de degaseamento. Cada impulso coincide com um pico de luminosidade, indicando uma conexão entre luz e movimento. Nenhuma anomalia isolada se destaca sozinha, mas em conjunto elas delineiam um objeto que foge de qualquer classificação básica. Cada conjunto de dados, fotometria, espectroscopia, astrometria, contribui para o dossiê crescente de enigmas. As provas estão reunidas, aguardando uma explicação que una todos os elementos de uma vez. A maioria dos cientistas planetários começou com as ferramentas mais elementares disponíveis, e física e química. 4 hipóteses principais, cada uma baseada em modelos consolidados, foram avaliadas contra o acúmulo de peculiaridades de 3 Atlas. A primeira sugere uma composição química moldada no frio absoluto. Nessa perspectiva, 3 Atlas se originou longe de qualquer estrela, onde a água congela e os gelos de dióxido de carbono, monóxido de carbono e até os mais raros prevalecem. Cometas da nuvem de Oort sugerem esse tipo de química. No entanto, nenhum exibe uma razão de dióxido de carbono para água tão elevada, superior a 8 horas e 1. Ainda assim, o raciocínio prossegue, o espaço interestelar é imenso, e nosso catálogo é minúsculo. Um único caso atípico poderia redefinir os limites da química cometária. O segundo modelo foca na estrutura interna. Bolsões de voláteis, reservatórios profundos de gases aprisionados, poderiam explodir conforme a luz solar penetra na crosta. Esses bolsões, se distribuídos de forma irregular, justificariam os pulsos rítmicos na luminosidade. Simulações em laboratório demonstram que diferenças mínimas de temperatura podem ativar jatos abruptos, repetindo-se ocasionalmente em camadas estratificadas. A regularidade, embora incomum, não é inviável em um corpo forjado por bilhões de anos de erosão cósmica. A dinâmica da poeira fornece uma terceira possibilidade. O fulgor esmeralda da coma e a existência de grãos grandes e de movimento lento poderiam decorrer de uma composição ou distribuição de tamanhos incomuns. O vento solar e o fraco campo magnético de Marte talvez modelem a cauda, guiando grãos carregados em arcos extensos. Modelos de caudas cometárias indicam que, em certas configurações, partículas pesadas se atrasam, flutuando em curvas suaves que simulam as rajadas observadas. O ramo de polarização negativa, típico de asteroides, pode apontar para grãos compactos ricos em carbono, em vez de material gelado frouxo. Por fim, há quem destaque as limitações dos próprios modelos.
Com apenas 2 visitantes interestelares prévios registrados, cada nova chegada desafia os confins das simulações. Acelerações microscópicas e pulsos sincronizados talvez reflitam físicas ainda não incorporadas ao software. Interações sutis entre luz solar, liberação de voláteis e rotação irregular. Nessa ótica, as irregularidades não indicam propósito, mas alertam para o quanto ainda é desconhecido. Para cada enigma, a comunidade científica exige que todas as explicações naturais sejam exploradas ao limite antes de cogitar algo mais exótico. Durante essas 6 horas, Marte se torna o único posto de observação do Sistema Solar. 3 orbitadores, SMAVEN, Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, formam a espinha dorsal da cadeia de evidências. Cada um oferece um conjunto único de instrumentos, projetados para registrar aspectos distintos da passagem de 3 Ilha Atlas. O espectrógrafo ultravioleta de imagem do MAVEN, ajustado para emissões fracas, varre o céu em busca de traços ultravioleta na cauda do cometa, notadamente indícios de fragmentação ou erupções súbitas. Seus contadores de partículas e magnetômetros, operando no ritmo máximo, vigiam ondulações na ionosfera marciana. Um aumento repentino em partículas carregadas ou uma torção no campo magnético poderia assinalar algo além da química natural. Se a poeira ou o plasma do cometa interagir com a atmosfera, os sensores do MAVEN serão os primeiros a detectar a perturbação. A Mars Express, com sua câmera de monitoramento visual e espectrômetro de alta resolução, concentra-se em imagens diretas. Exposições em banda larga sequenciais acompanham a coma do cometa, procurando sinais de cisão ou alteração de forma. O espectrômetro, que varre do ultravioleta ao infravermelho, caça linhas espectrais estranhas, emissões inesperadas ou ausência de vapor d'água. Seu analisador de plasma, Aspera 3, monitora íons energéticos que poderiam denunciar uma interação não convencional entre o cometa e o ambiente marciano. Os espectrômetros NOMAD e ACS do ExoMars TGO sondam a coma em busca de gases residuais, rastreando razões isotópicas ou assinaturas moleculares que contrariem padrões do Sistema Solar. O XIS, o imageador de alta resolução, tenta capturar eventos de fragmentação ou jatos de poeira em andamento. Cada instrumento. Os dados do instrumento são registrados com marcações temporais precisas, referenciadas em tempo real entre as equipes. Na superfície, os rovers Perseverance e Zhuron captam indícios indiretos, como depósitos anormais de poeira, variações atmosféricas e até brilhos aurorais no horizonte. Seus sensores ambientais e câmeras oferecem uma camada suplementar de provas, embora com menor precisão do que os orbitadores em altitude. A lista de verificação é detalhada, padrões de fragmentação, desvios de trajetória pós-erupção, linhas espectrais ou de radiação inexplicáveis, proporções isotópicas além dos padrões solares e qualquer indício de sincronização artificial em impulsos ou acelerações. Toda anomalia detectada por um equipamento deve ser validada por outro. Uma única medição não basta. Somente evidências convergentes de múltiplos instrumentos e ângulos de observação podem elevar o caso da mera curiosidade para o âmbito do verdadeiramente revolucionário. Cada fragmento de informação fluindo de Marte passa por um rigoroso escrutínio antes de integrar o registro científico. O ponto inicial é a duplicação. Cada pacote transmitido pelos orbitadores é replicado, datado e arquivado por estações terrestres independentes em ambos os lados do Atlântico. Esse mecanismo protege contra interferências solares, falhas de transmissão e o risco infrequente, mas concreto, de corrupção de dados durante interrupções. Atrasos na telemetria, que por vezes se estendem por horas enquanto os sinais transitam por satélites de retransmissão e antenas de espaço profundo, introduzem mais um grau de imprevisibilidade. As equipes de missão dão prioridade aos pacotes de anomalias, aqueles sinalizados por possíveis fragmentações, desvios espectrais ou alterações abruptas de curso, direcionando-os para procedimentos acelerados de validação cruzada. Nenhum sensor ou grupo isolado pode aprovar um alerta por si só. Todo evento candidato é revisto por pelo menos 2 instrumentos, com dados brutos disponibilizados em arquivos abertos assim que a largura de banda permitir. Protocolos de cadeia de custódia vão além dos valores numéricos. Se um grão de poeira ou fragmento de gelo for capturado pelo coletor de um orbitador, oficiais de proteção planetária intervêm. Esses experts aplicam normas rígidas de manuseio.
Amostras são isoladas, codificadas com barras e registradas com hashes digitais, exigindo aprovação conjunta da NASA e da JAXA antes de qualquer exame prosseguir. O objetivo é transparência comprovada. Qualquer traço orgânico identificado no regolito ou na atmosfera marciana após o sobrevoo deve ser rastreável. Missões futuras de detecção de vida contam com a distinção entre o que provém do objeto interestelar e o que é nativo de Marte. Até os metadados de hora, posição, calibração do instrumento são armazenados em registros à prova de adulteração, garantindo que leituras atípicas possam ser revisadas anos adiante. Fora das salas de controle, uma rede paralela ganha vida. Astrônomos amadores, de arrais caseiros em Pune a telescópios robóticos no Arizona, enviam fotometria e astrometria para bancos de dados compartilhados. O primeiro alerta público de um pico fotométrico pode vir de um cientista cidadão, mas equipes profissionais agora analisam esses envios em tempo real. Apenas após confirmação por instrumentos cruzados as agências emitem comunicados oficiais, recomendando paciência e cautela. Afirmações extraordinárias aguardam provas extraordinárias. Planos de comunicação preparados antecipadamente para cada cenário enfatizam clareza sem alarde. O canal público permanece amplo, mas cada etapa visa fomentar confiança, duplicação, autenticação e rastreabilidade. Tudo em prol de um julgamento que o mundo possa aceitar. Na sala de controle do Redvate, a matriz decisória ocupa o centro de todas as discussões. 3 ramificações, de conservadora, perigosa, extraordinária, delineiam os veredictos possíveis para o objeto interestelar, à medida que fluxos de dados chegam de Marte. A via conservadora prevalece se toda irregularidade puder ser atribuída a comportamentos cometários raros, mais naturais, como bolsões voláteis em erupção sequencial, grãos de poeira moldados por química exótica e acelerações mínimas dentro dos limites extremos da física conhecida. A perigosa assume o comando se fragmentações ou nuvens de detritos ultrapassarem limiares críticos, com perda de massa superior a 10% ou alterações de rota imprevisíveis que ameacem orbitadores marcianos. Nesse cenário, a priorização envolve proteção de equipamentos e seleção de dados em detrimento da pesquisa científica. A ramificação extraordinária se destaca. Ela requer no mínimo 2 anomalias independentes e estatisticamente relevantes, impulsos sincronizados correlacionados a acelerações microscópicas ou linhas espectrais que desafiam modelos químicos conhecidos, validadas por equipes e instrumentos distintos. Nenhum sinal isolado, por mais intrigante, é suficiente. A norma é clara e só evidências convergentes abrem caminho para hipóteses de origem artificial. Todo operador compreende as implicações. Nessas horas, a matriz transcende um mero diagrama, ela é o guia para os rumos seguintes da ciência planetária. Protocolos preliminares agora estipulam que cada pedaço de dado de um sobrevoo interestelar avance por uma escada de liberação rápida, tornando-o público em horas, não meses. Os tempos de telemetria cometária sob embargo acabaram. A NASA, a Agência Espacial Europeia e a Japan Aerospace Exploration Agency endossaram arquivos espelhados, onde dados brutos e anotados são transferidos para servidores abertos logo que estações terrestres atestem sua integridade. Pipelines automatizados sinalizam irregularidades. Para análise imediata, os RS acompanham as observações, com anotações de calibração integradas aos valores numéricos. Nas operações dos orbitadores marcianos, os protocolos de crise incorporam agora transmissões compactas de alta frequência em momentos de instabilidade, seguidas por liberações completas de espectros e imagens em alta resolução. A participação popular na ciência deixou de ser marginal. Grupos de entusiastas cadastrados, estendendo-se de Pune à Patagônia, contribuem com medições fotométricas e astrométricas diretamente em fluxos de dados validados. Algoritmos de inteligência artificial processam, validam de forma cruzada e destacam essas contribuições para avaliação especializada, permitindo que um sinal inicial e quiçá de um observatório caseiro já ative investigações formais em questão de minutos. Quanto à salvaguarda planetária, a proposta mais recente do Comitê de Pesquisadores do Espaço impõe marcações de irregularidades em todas as detecções de sinais biológicos após contatos próximos, além de registros de rastreabilidade para qualquer partícula de poeira ou material orgânico coletado.
Essas atualizações visam não só os vindouros 3 e Atlas, mas todos os emissários interplanetários que virão do além do Sistema Solar, consolidando mecanismos de abertura, credibilidade e um guia internacional para lidar com o imprevisível. No dia 3 de outubro de 2025, quando o 3 Atlas se aproximou a 0,19 unidades astronômicas de Marte, todos os principais satélites e veículos de superfície do planeta direcionaram seus instrumentos para o firmamento. Durante mais de 40 horas, informações de alta velocidade foram enviadas por MAVEN, Mars Express e ExoMar TGO, registrando o fulgor verde do corpo celeste, suas intensificações rítmicas e o espectro dominado por dióxido de carbono, fenômenos inéditos em cometas catalogados. Embora explicações baseadas em processos naturais esclareçam boa parte, as variações sutis de aceleração e os impulsos coordenados continuam sem uma origem clara. Os dados originais, disponibilizados para exame coletivo, integram agora o acervo público. Contudo, indagações centrais, como a origem real das emissões e a possível influência de intervenções artificiais, permanecem em aberto. Inquestionável é que esse episódio catalisou inovações em vigilância interestelar e definiu benchmarks de visibilidade. Independentemente do que o 3º Atlas venha a revelar, sua passagem por Marte alterou nossas estratégias de preparação e o diálogo sobre intrusos vindos de fora do nosso sistema solar.